diz assim: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Amém? Que nós estejamos adorando o Senhor todos os dias, por tudo que Ele é, porque Ele é digno disso e só Ele é digno disso. Amém? E vamos estar cantando um louvor agora. Sua presença é real. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar adorando o Senhor com esse louvor. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então renderei, então eu louvarei totalmente a ti. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Glória a Deus. Amém. Vamos estar passando agora para Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém.
estamos no nosso momento de contrição e queria pedir para que estejamos abaixando nossas cabeças e pedindo perdão a Deus por todos os nossos pecados. Amém. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja, se prostrando diante de ti, ó Pai, dizendo a ti, Senhor, ó Deus, perdoa o meu pecado, perdoa, Senhor, os meus pecados, ó Pai, com que pequei contra o Senhor, com que pequei contra mim mesmo, ó Pai, com que pequei contra a minha família. Senhor, perdoa, joga no mar do esquecimento, ó Pai, tudo aquilo de mal que eu fiz durante esse dia. E principalmente, Senhor, todo aquele bem que eu deixei de fazer durante esse dia. Perdoa-me, Senhor, as palavras torpes que saíram de minha boca, as coisas torpes que entraram, Senhor, pelos meus ouvidos. Perdoa-me, Senhor, porque eu podia ter louvado mais, podia ter lido mais da Tua palavra e podia ter falado muito mais contigo. Perdoa-nos, ó Pai, e faça, Senhor, com que aquele perdão que o Senhor Jesus levou com Ele lá na cruz seja sobre nós nesse momento e em todas as vezes, ó Pai, que nós confessarmos a Ti que somos pecadores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar louvando o Senhor com mais um cântico, uma chance igual a esta. Está na mesma folhinha. Glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Mais uma vez, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
poder. Amém. Peço aos irmãos agora que estejamos abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 100, versículo 4. Salmos de número 100, verso 4. Diz assim: entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Amém? É de costume nosso aqui que na hora da gratidão cada um levanta e agradece a Deus por 3 motivos desse dia. Amém? A gente vai estar conversando aqui com o Gabriel e vai dando a volta. Obrigado, meu Deus, pela minha vida, por estar presente aqui hoje. Um ótimo dia de trabalho para as pessoas. Para você que na minha vida, quero continuar. Senhor, eu agradeço pelo dia maravilhoso que vai ser ao lado da minha filha. Agradeço a Ti por poder estar ao lado da minha família e por estar mais uma vez no mundo. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela família também, e por tudo que Ele ajudou. Que lindo que estás aqui, aqui tão perto de mim. És tudo que quero, minha alma anseia por ti. Me surpreende outra vez, eu quero mais do Senhor. Quero viver para ti, deixa-me estar aqui junto a ti, meu Jesus. Hoje sou um altar onde podes morar com tua doce presença.
tão perto de mim. És tudo que eu quero, minha alma anseia por ti. Me surpreende outra vez, eu quero mais do Senhor. És tudo que eu desejo, quero viver para ti. Deixa-me estar aqui junto a ti, meu Jesus. Hoje sou um altar onde podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero. Hoje sou um altar onde podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos estar no nosso momento agora de intercessão. E eu queria pedir que abrissem no Salmo 106, no verso 23. Salmo de número 106, verso 23. Diz assim: por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Amém. Aqui nessa parte, a intercessão de um homem pode salvar milhares de vidas. E queria mostrar para vocês o poder da intercessão. E queria estar pedindo que estejamos intercedendo uns pelos outros neste momento. Amém? Vamos fazer um círculo aqui no meio para estarmos orando todo mundo. Deem as suas mãos uns aos outros. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eis aqui, Senhor, o Gabriel, o Wellington, a Geralda, o Hudson, a Tamires, a Mariana, a Kátia e eu, Senhor, nos apresentando, ó Pai, diante de Ti nesse momento, para estar, Senhor, clamando a Ti uns pelos outros. Clamamos, Senhor, pelo nosso irmão da direita, clamamos a Ti, Senhor, pelo nosso irmão da esquerda, ó Pai, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor vá, ó Pai, e opere naquela área que esse irmão está pensando nesse momento. Pai amado, dê todos os livramentos, ó Pai, com que essas pessoas precisam estar sendo livradas. Senhor, visita o lar de cada um deles, ó Pai. Esteja, Senhor, visitando cada família aqui representada. Deus de poder e glória, que o Senhor esteja protegendo, ó Pai, no caminho que eles fazem para estar indo ao trabalho, no caminho que eles fazem, Senhor, para estar vindo à Tua casa, no caminho que eles fazem, ó Pai, para estar indo, ó Pai, estudar. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, de cada um deles. Senhor, são Teus servos, são fiéis a Ti, ó Pai.
te amam, te adoram, ó Deus de poder e glórias. E juntos, Pai, nesse momento, nós te pedimos, ó Pai, por essa igreja, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, ó Pai, enviando almas, ó Pai, para que nós possamos estar cuidando delas aqui. Que o Senhor continue, Pai amado, nos abençoando nesse abrir e fechar as portas. Que o Senhor continue nos dando força, ó Pai, para poder estar andando, saúde, Senhor, para poder estar falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda essa liberdade, Pai, nós te agradecemos. Pai amado, nós lhe pedimos, Senhor, pelo Ministério Nova Aliança, a missionária Ellen que está trabalhando, ó Pai, Deus de poder e glórias, a nossa diaconisa, Senhor, também Juliana que está trabalhando, a nossa diaconisa Tamires, ó Pai amado, Pai querido, que está retomando as forças, ó Pai, para estar te servindo cada vez melhor. Deus maravilhoso, os nossos obreiros aqui, ó Pai, o Wellington e o Gabriel, Deus de poder, o nosso pastor, ó Pai, que nesse momento está no culto lá em Angra, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, nos protegendo, Senhor, a mim também, ó Deus, que o Senhor esteja nos protegendo e nos capacitando cada vez mais, ó Pai, para a Tua obra, para estar cuidando, ó Pai, dessas ovelhas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tem colocado, Senhor, essas famílias em nossas vidas, ó Pai. Somos, Senhor, uma família em Jesus Cristo. Tu és o nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo. Por isso, Pai, cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros. E nesse momento, Pai, nós te pedimos juntos, unidos, ó Pai, por esse bairro. Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, afastando de todas essas famílias aqui representadas, Senhor, as drogas, ó Pai, as ilícitas, as lícitas, como o cigarro e a bebida. Ó Pai amado, que o Senhor esteja afastando, Senhor, todos os demônios, Senhor, de discórdia, ó Pai, tirando, Pai, todos aqueles empecilhos que nos tiram a paz do nosso lar. Ó Deus, essa é a intercessão que nós fazemos, é isso que nós pedimos ao Senhor. Mas, ó Pai, nós também temos que te agradecer, porque o Senhor deu um teto a cada um de nós, o Senhor tem dado calçados a cada um de nós. Ó Pai amado, o Senhor tem nos dado, Senhor, onde nos recostar a cabeça, cobertores para nos estar aquecendo, ó Pai, e força física, Senhor, para que possamos estar trabalhando. Pai, muito obrigado. Nós lhe pedimos, nós lhe agradecemos e nós lhe imploramos, ó Pai, que ouças e que mantenhas, Senhor, esse clamor aos teus ouvidos. Em nome do Senhor e Salvador amado Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o nosso louvor Bethesda. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, esperando alguém para me ajudar a descer as águas que se movem, ouço passos que sempre vão diante de mim, ouço vozes que dizem que não vou conseguir, e eu não vou desistir enquanto as águas não se movem, não vou sair daqui, eu vou persistir enquanto as águas não se moverem, não vou sair daqui, eu não vou desistir enquanto as águas não se moverem, não vou sair daqui, eu vou persistir enquanto
Vamos estar passando agora para o momento da oferta. Queria que abríssemos em Lucas 6, versículo 38. Amém? Diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada e sacudida, e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Agora é o momento de estarmos ofertando a casa do Senhor, estarmos devolvendo o dízimo do Senhor, porque vão ser eles que vão mostrar para o Senhor que estamos pelo menos sendo fiéis em alguma coisa, que estamos sendo gratos em tudo que Ele tem nos dado. Amém? Eu vou estar orando e depois da oração os irmãos podem estar trazendo e eu vou passar para o evangelista. Amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, venho-te neste momento, Senhor, para agradecer, Senhor, por todos aqui presentes, Senhor. Agradecer por aqueles que vão ofertar, aqueles que vão dizimar, Senhor. Mas também venho, Senhor, para pedir que esteja dando mais condições a eles, Senhor. Que aqueles que não podem estar ofertando essa noite, Senhor, que o Senhor venha estar dando condições para que possa estar ofertando no próximo culto, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar multiplicando 100 vezes mais sobre a vida deles, Senhor. Que o Senhor venha estar sendo com eles em tudo que eles precisarem na sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente vai passar já a palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar a nossa leitura na carta de Tiago, no Novo Testamento. Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Mais uma vez. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. O título é Como podemos ser mais sábios? Você já deve ter se arrependido de alguma decisão, de algum comportamento que
de alguma coisa que aconteceu com você, por você não ter tido sabedoria na hora que aquilo estava acontecendo. Isso é com qualquer pessoa, isso acontece mesmo. Pensa aí em alguma coisa que você precisava ter agido com mais sabedoria, especialmente com mais sabedoria espiritual, e não conseguiu. Depois que passa, você pensa e fala assim: puxa vida, meu Deus, eu podia ter tido uma sabedoria melhor aqui, eu podia ter agido mais espiritualmente do que na carne nesse momento. Tem um filósofo chamado Cícero, ele disse que sabedoria é a princesa das virtudes. De fato, nenhum de nós, ao ler esse desafio de Tiago, que nós lemos aqui no versículo 5, de pedir sabedoria, se exclui dessa necessidade. Todos nós precisamos de sabedoria para usarmos em várias situações, como por exemplo, no casamento, na criação dos filhos, nos estudos, no trabalho, na administração das nossas casas, das finanças e muito mais ainda para fazer o trabalho de Deus. Tiago nos transmite uma preocupação da Bíblia toda, pois a Bíblia fala muito de sabedoria. Salomão, o homem mais sábio de todos, fala dessa sabedoria no livro de Provérbios aproximadamente umas 50 vezes. Esse tema era para ele muito importante, pois ele recebeu do próprio Deus uma sabedoria que nunca, jamais, homem algum tinha recebido ou receberia de novo. No entanto, essa sabedoria citada por Tiago é distinta da sabedoria do homem. Certamente Tiago não está falando do QI, daquele que a gente mede por sabedoria secular, capacidade de elaborar ideias ou alcançar resultados científicos, fazer boas provas, tirar boas notas nos testes, ser notável entre os homens. Ele está falando de uma inteligência espiritual, que se abre primeiramente para aprender as coisas de Deus e que se deixa transformar pela operação de Deus, que faz com que nós tenhamos a mente em Cristo, tal qual nos ensina o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém conhece a mente de Deus, mas nós conhecemos o que Jesus pensa. Está tudo escrito aqui. A sabedoria espiritual consiste em compartilhar a sabedoria divina, não anulando, é claro, a sabedoria secular, que é essa capacitação que Deus nos dá para vivermos o nosso dia a dia. Nós não podemos esquecer que Salomão, além de receber essa sabedoria para governar o povo, ele também recebeu um amplo conhecimento de todas as áreas. Mas aí vem, evangelista, então como é que a gente pode ser mais sábio? Como nós podemos obter de Deus essa graça da inteligência espiritual? Primeiro ponto, orar. Quando pedimos algo a Deus, Ele nos orienta a pedir. Nós ficamos cheios de confiança. Existem coisas que não sabemos se é da vontade de Deus, mas outras nós temos a convicção plena de que Ele quer que nós oremos desse jeito
pois estão explícitas na sua palavra. Nós podemos pedir sabedoria de Deus na certeza de que Deus quer que nós peçamos isso a Ele. Pois o texto de Tiago diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Nesse mesmo sentido, o apóstolo João nos informa que se nós pedirmos alguma coisa que for compatível com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir imediatamente. Vamos ver algumas coisas que Salomão, ao pedir sabedoria, agradou muitíssimo a Deus. Em 2 Crônicas, disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco perdistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Que quer dizer, quanto mais demonstramos reverência para com Deus, tanto mais nos tornamos sábios. Em Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é o Provérbios, capítulo 1, versículo 7. A oração é necessária para que nós obtenhamos dessa inteligência espiritual, porque envolve a confissão da nossa insuficiência em fazermos as coisas sozinhos, a nossa pequenez, a nossa incapacidade de fazer o que Deus espera que a gente faça. Nós não podemos fazer nada sem a supervisão de Deus. Em João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, pense em como Deus deve se alegrar quando um de nós pede sabedoria para servi-lo. Melhor, para orientar melhor os nossos filhos, para orientar melhor, para conduzir melhor a nossa família, para ser mais abençoados no trabalho, para gerenciar melhor as nossas finanças, para olhar o mundo e as circunstâncias com os olhos de Deus. Não devemos ter o menor receio de buscar essa sabedoria. Esse é o sentido das palavras de Salomão em Provérbios capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares. Também devemos orar para que os outros também tenham essa inteligência espiritual. Paulo orou para que os salvos a tivessem. Lá em Efésios, diz assim, Paulo orando, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Assim, os pais oram para que os seus filhos sejam sábios e entendidos. Os filhos oram para que os seus pais tenham inteligência espiritual. Os líderes oram pelo rebanho, para que entendam as coisas espirituais. E o povo de Deus ora por seus líderes, para que sejam inteligentes segundo a vontade de Deus. Que a nossa oração seja assim: Senhor, me dá mais sabedoria, mas dá também aos outros. Segundo ponto, orar com fé.
Não é a mesma coisa, evangelista? Não, não é a mesma coisa. Orar é você dialogar com Deus. Orar com fé é você orar tendo a certeza de que aquilo vai acontecer. Lá em Tiago, no versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Assim, o que não pede com fé não tem convicção de que obterá a resposta de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, como nós vemos em Hebreus. No entanto, não podemos determinar a nós mesmos que nós tenhamos fé. A fé não pode ser aumentada por nós mesmos. Então, o que fazer para obter mais dessa virtude espiritual? Primeiro, assim como nós podemos pedir mais sabedoria, nós também podemos pedir que Deus aumente a nossa fé. Assim como fizeram os discípulos. Eles disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Segundo, a nossa fé é aumentada quando ouvimos a pregação da palavra, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Talvez seja esse o sentido da frase de fé em fé, quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Timóteo habitou primeiramente com sua avó e com sua mãe. A fé dele veio dali, da convivência com a avó e com a mãe, que eram judias, que eram cristãs. Ele guardou essa fé sem fingimento. Paulo diz isso para ele em 2 Timóteo capítulo 1 assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Eram mães de família que tinham fé, que oravam, que tinham sabedoria espiritual. Vale a pena a gente ver aqui que não é qualquer tipo de fé. A fé bíblica tem um referencial. É fé em Deus, não em mim, não no pastor, não na missionária. É a fé em Deus. E não é fé na fé, é a fé em Deus. Assim nós recebemos a sabedoria pela fé, pela convicção de que Deus aumentará, bem como também a nossa própria fé. Se precisamos de sabedoria e pedimos a Deus, mas para alcançá-la é preciso pedir com fé. Então, pedimos que Deus aumente a nossa fé para que oremos com fé e recebamos a sabedoria. O terceiro pontinho, vocês vão falar assim: a evangelista está repetitiva hoje, mas é orar com fé e constância. Porque primeiro eu falei orar, depois eu falei orar com fé, e agora orar com fé e constância. Esse é o terceiro ponto. Tiago está nos chamando a atenção para que nós perseveremos nas nossas decisões. Se você decidiu pedir sabedoria a Deus, não pare de pedir. Peça até receber. Ele tem conhecimento de que as coisas espirituais não podem ser feitas de maneira relapsa e relaxada. Lá em Jeremias 48,
diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que quer dizer isso? Encontramos nos que são de Deus sempre uma determinação por fazer o melhor para Deus. E quem são os de Deus? Somos nós, somos todos nós. Todos nós somos chamados. Jeú chamou o povo para ver o seu zelo pelas coisas de Deus. Ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Lá em Daniel está escrito: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe que lhe permitisse não contaminar-se. Paulo estava disposto a morrer pela causa do Senhor. Lá em Atos nós vimos. Então ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Tínhamos irmãos que receberam a revelação de que Paulo, se fosse para Jerusalém, lá ele ia ser preso e ser morto. E choravam, pedindo para ele não ir. E ele disse essas palavras: por que vocês estão fazendo isso? Não façam isso. Eu estou disposto a ser preso e até morrer por Jesus. Hoje nós vemos toda essa coisa ruim que está acontecendo lá na Síria com os cristãos, né? Coisas ruins mesmo, crianças sendo decapitadas, moças sendo mortas, atacadas por não quererem assumir que são muçulmanas. Essas pessoas estão dizendo que são cristãs e estão sendo torturadas e mortas por serem cristãs, por negarem a religião muçulmana. E é disso que Paulo está falando. Eles têm sabedoria espiritual, eles têm essa gana de seguir ao Senhor, seja como for. Nós aqui, glória a Deus por isso, temos liberdade de podermos falar e assumir que somos cristãos. Mas infelizmente muitos são cristãos 007. Ninguém nem sabe que é cristão. E imagina se fosse na Síria, então. Aí ia estar todo mundo perdido. Se nos falta inteligência espiritual, devemos ser constantes, determinados em buscá-la como um tesouro. Ninguém acha um tesouro na superfície da terra. É preciso cavar, e cavar até encontrar. Somos chamados nesse texto para ver a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa insignificância e a clamar por sabedoria, por inteligência espiritual. Somos desafiados a orar com fé, com persistência, como se nada pudéssemos fazer sem essa graça de Deus em nós. E é exatamente isso. Não devemos nos esquecer que ao pedirmos sabedoria espiritual, nos unindo mais ao Senhor, estamos o glorificando com as nossas vidas, em nossas vidas, conforme nos informa o apóstolo Paulo em 1 Coríntios: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Assim, quando nós nos abrimos para a sabedoria de Deus, para a inteligência espiritual, estamos nos abrindo para o senhorio de Jesus em nós e estamos nos gloriando nele. O verdadeiro motivo para nos gloriarmos é o de conhecermos mais a Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido messiânico do livro de Provérbios, capítulo número 8,
que aponta para Jesus como a verdadeira sabedoria. E é com a leitura desse provérbio que eu quero terminar esse sermão de hoje. Provérbios, capítulo 8. Se vocês quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Eu vou estar fazendo a leitura porque, sinceramente, eu fiquei apaixonada quando eu descobri que a sabedoria, essa sabedoria que a gente fala aqui, é o Senhor Jesus. Não clama porventura sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que ouro fino e escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Amém? Esse capítulo todo é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor Jesus. A sabedoria é o Senhor Jesus. Por isso temos que clamar, pedir a Deus: Senhor, dá-me sabedoria. E Jesus estará conosco.